Uniclac. Beleza, turma? Tudo bem com vocês? Nós vamos começar agora uma parte do estudo da mecânica chamado dinâmica. Nós encerramos o estudo da cinemática. Qual é a diferença entre a cinemática e a dinâmica? A cinemática estuda o movimento, mas não se preocupa com as causas do movimento, ou não se preocupa com o que cria o movimento, que normalmente são as forças. A dinâmica é justamente o estudo das causas ou da criação do movimento, que, repetindo, normalmente são as forças. Então, dentro da dinâmica está as chamadas leis do movimento, que são as leis de Newton, as 3 leis de Newton. A primeira lei, chamada lei da inércia, a segunda lei, chamada princípio fundamental da dinâmica, e a terceira lei, chamada ação e reação. Dentro disso, nós vamos ainda descrever a ação da força-peso, força de atrito, entre outras. Então, o objetivo desta aula, além de descrever as leis de Newton, é entender as particularidades sobre as forças. Pessoal, concurso público que cobra conteúdo de física, adorem isso aqui. É praticamente impossível que no seu caso, que tem física dentro do seu edital, não caia pelo menos uma questão falando sobre as leis de Newton. Tudo bem? Então vamos dar a maior atenção para essa aula, é uma aula de extrema importância dentro do conteúdo de mecânica. Vamos lá então? Seguinte, turma. Dinâmica. Dinâmica, portanto, conceitos iniciais. A dinâmica é a parte da mecânica que se preocupa em estudar o movimento levando em conta, aqui é o ponto fundamental, levando em conta as suas causas, que na verdade, como eu já disse anteriormente, são as forças. As causas do movimento são as forças, beleza? Olha lá, mas qual que é o conceito de força? Para física, obviamente, para fazer um concurso público, né? Não no dia a dia a gente sabe intuitivamente o que é uma força, mas aqui nós devemos respeitar alguns parâmetros, alguns aspectos formais. A força é também uma grandeza vetorial. Aqui a gente já vai fazer um ponto. O que é uma tal de grandeza vetorial? O que significa grandeza vetorial? Eu posso pensar da seguinte forma. A física, ela trabalha com 2 tipos de grandezas, que são 2 tipos de medidas. Uma grandeza, uma forma de grandeza chamada vetorial, e uma modalidade de grandeza chamada grandeza escalar. O que são as grandezas vetoriais, turma? Grandezas vetoriais, elas têm que ter 3 características. Elas têm que ter módulo, que na verdade é a intensidade, é o valor do que eu estou medindo, direção e sentido. Direção, por exemplo, horizontal, direção vertical. E sentido. Sentido, por exemplo, na horizontal eu posso ter o sentido para a direita ou para a esquerda, tá? Na direção vertical eu posso ter 2 sentidos também, para cima ou para baixo. Então o sentido é para onde está apontando a força, por exemplo. A direção é a reta que eu vou orientar. E o sentido é a flechinha, vou apontar para lá ou para cá, eu vou apontar para cima ou para baixo, então esse é o sentido. E o módulo nada mais é do que a intensidade, então falando de força, por exemplo. Qual é a intensidade da força que eu vou aplicar? É 10 newtons, é 20 newtons, é 30, é 40? É o valor, é o número, tá certo? Então o módulo é associado ao número. Então grandezas vetoriais, elas necessitam de módulo, direção e sentido. Um grande exemplo é a força. Força aplicada em algum objeto deve ser caracterizada com essas 3 formas: direção, sentido e a intensidade, que nós chamamos módulo. Mas nem todas as grandezas são vetoriais, só para fazer um paralelo. Existem grandezas que são chamadas escalares. Quais são as grandezas escalares? As que não necessitam de direção e sentido. Elas são bem caracterizadas apenas pelo valor numérico, pelo número e pela unidade de medida. Por exemplo, o tempo. Se eu falar agora, são 14 horas e 20 minutos, pronto, acabou. Não tem direção vertical, horizontal, nada disso. A temperatura também. Temperatura é uma grandeza escalar, ela não é vetorial, ela é uma escalar. Porque se eu falar, por exemplo, vou colocar o ar-condicionado a uma temperatura de 20 graus Celsius, não tem direção, não tem sentido, nada, é 20 graus Celsius, pronto, acabou. Beleza? Essas grandezas que não necessitam de direção e sentido são grandezas escalares. As que necessitam de direção e sentido são grandezas vetoriais. Tudo bem, turma? Beleza? Vamos lá, então as forças são grandezas vetoriais. A força é uma grandeza vetorial e principalmente a força está ligada à aceleração.
Quando eu aplico uma força em um objeto, a intenção é o quê? É deslocar e, consequentemente, acelerar esse objeto. Na maioria das vezes é isso. Então a força está ligada à aceleração que eu estou gerando no caso de um movimento. Eu aplico uma força, eu posso acelerar, ou mesmo se eu aplicar uma força contrária ao movimento de um objeto, eu posso desacelerar, que na verdade em física nós vimos anteriormente que desacelerar significa acelerar negativamente, tá certo? Diminuir o módulo da velocidade. Vamos lá? Vamos lá? Continuando. Agora sim, vamos lá, vamos falar propriamente aqui, vamos falar delas, que são as chamadas leis do movimento. Olha o poder disso, né? Olha o tamanho que torna esse estudo, quando eu digo as leis do movimento. Imagina, né, lá por volta do século XV, um físico, né, que na época não era considerado ainda físico, na verdade as pessoas falavam, Newton foi o quê? Foi um filósofo, ele foi um matemático, ele foi um físico. Newton foi um pensador, ele foi um cientista, né? Que trabalhava principalmente, não apenas, mas principalmente com física teórica, com teoria de física, mas também fazia experimentos. Existem experimentos conhecidíssimos que Newton realizou, como por exemplo, o prisma da decomposição da luz, né? Decomposição do espectro da luz, onde é possível ver, nós vemos, por exemplo, no arco-íris, a decomposição das cores, da luz branca, né? E Newton fazia experimentos também desse tipo, ele tentava, era um gênio, né? Ele tentava atacar todo o conhecimento que era possível, inclusive dentro da política. Para quem não sabe, Newton foi presidente da Casa da Moeda, da Inglaterra, na época dele. Então, mas o que apaixonou Newton realmente foi a física. E dentro da física ele descreveu as chamadas leis do movimento, que são as leis que regem o movimento até hoje. Tudo que nós vamos estudar sobre movimento deve passar pelas 3 leis de Newton. Pode ser qualquer tipo de movimento, pode ser o movimento de uma pessoa caminhando na rua. Mas galera, pode ser o movimento de uma espaçonave, pode ser o movimento de um avião, pode ser o movimento do teu carro. Todo movimento é descrito pelas leis de Newton. Então, por exemplo, o trabalho de um perito, que trabalha com colisões de trânsito, ele trabalha com as leis de Newton, principalmente, a chamada mecânica clássica, tá certo? Vamos entender bem essas leis de Newton. As leis de Newton são 3. A lei da inércia, o princípio fundamental da dinâmica e o princípio da ação e reação. Vamos enunciar cada uma delas individualmente. Vamos lá, com calma, porque isso aqui é muito cobrado em forma de teoria na prova de vocês. Pode ser que o elaborador não queira que você faça um cálculo. Ele não cobra a matemática da coisa. Existem diversas questões de concurso público, de diversas bancas, onde eles cobram principalmente o conceito, a teoria, o entendimento sobre o que significa as leis de Newton. E não a matemática, um cálculo. A matemática por trás disso não é tão difícil. O principal aqui, o fundamental, é vocês entenderem a parte teórica. Tudo bem? Vamos lá. Letra A. A lei da inércia. O que significa a lei da inércia? Primeira lei de Newton. Todo corpo tende a permanecer em repouso, ou em movimento retilíneo e uniforme, até que um agente externo o retire desse estado, chamado de inércia de repouso ou inércia de movimento, respectivamente. Professor, vamos lá, eu lembro mais ou menos o que quer dizer isso lá do meu ensino médio. Mas aqui você trouxe com outras palavras. Normalmente no ensino médio a gente grava assim para fazer uma prova. Vamos ser honestos, nós não gostamos muito de física no ensino médio, né? A maioria das pessoas. Com raras exceções. Se você gostava de física no ensino médio e você tem a sorte de cair nessa matéria no seu concurso, você é um privilegiado. Ou mesmo você fez algum curso superior ligado à física, né? Um engenheiro, um físico, um matemático. Mas a maioria das pessoas não gostam. E aí, para passar na prova, normalmente a gente decora isso daqui meio capenga, né? A gente decora isso aqui meio que nas coxas. A gente fala bem assim, vamos lá, primeira lei de Newton. O que está em repouso, continua em repouso. O que está em movimento, continua em movimento. Pronto. Tá. Lá no ensino médio, talvez isso salvou a tua pele. Mas aqui no concurso público, isso não vai salvar a tua pele desse jeito. Dessa maneira um pouco acochambrada. Nós vamos ter que lembrar detalhes relevantes. Vamos lá. De fato, a primeira lei de Newton, ela fala que o objeto que está em repouso tende a permanecer em repouso. E um objeto que está em movimento tende a permanecer em movimento. Agora tome cuidado.
não é apenas movimento na hora da tua prova que você deve dizer, ou a alternativa que você deve marcar. Você não deve marcar a alternativa que diz apenas que o que está em movimento permanece em movimento. Olha o detalhe. O que está em movimento retilíneo uniforme. Tá certo? Aqui tem que decorar. Não é qualquer tipo de movimento. É o MRU. Objetos que estão em repouso, por inércia, tendem a permanecer em repouso. Objetos que estão em MRU, ou seja, movimento retilíneo uniforme, tendem a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Tá certo? O estado de repouso é chamado inércia de repouso. O estado de movimento é chamada inércia de movimento. Outro detalhe importante, muito relevante. A primeira lei de Newton, ela vale em casos onde a força resultante é igual a zero. Isso deve ser lembrado, tá? A primeira lei de Newton é assim que vai cair no seu concurso se for cobrado uma questão sobre a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, a lei da inércia, vale em casos onde a força resultante é igual a zero. Ou seja, ele pode falar, quando a força resultante é igual a zero, o objeto pode estar em repouso? Sim, pode estar em repouso. Mas não é a única possibilidade. Se a força resultante for igual a zero, o objeto pode estar em MRU. O que significa MRU, professor? Movimento retilíneo uniforme, tá certo? Ah, vai, explica um pouco melhor esse detalhe de força resultante zero. Explico sim. Não é difícil entender a força resultante zero. Imagina que você tem uma bolinha aqui, uma bolinha de tênis, e você vai e amarra ela no barbante e puxa ela num sentido. E um amigo seu puxa ela no sentido oposto. E alguém vai lá e amarra outro barbante e puxa ela para cima. E amarra, puxa ela para baixo. E aí eu digo o seguinte, eu digo exatamente o seguinte. A força resultante é igual a zero. O que isso significa? Força resultante é zero. É simples entender, turma. Força resultante zero significa que todas essas forças foram canceladas. Todas essas forças, deixa eu colocar aqui no modo avião. Pronto, coloquei. Pronto. Todas essas forças foram canceladas. Ou seja, essa força aqui, se eu chamar de força 1, opostamente a ela, vou falar que tem uma força 2. Só que olha aqui, já eu explico. Eu vou colocar essa força 2 com sinal de menos. Depois eu explico. E eu vou falar que tem uma força para cima aqui, chamada força 3. E oposta a ela, eu tenho uma força 4. Tudo bem para vocês? Eu tenho uma força 4. Só que eu vou colocar na força 4 aqui também um sinal de menos. Já vou detalhar esse negócio do sinal de menos. O sinal de menos em vetores, que eu já expliquei o que é vetor, não significa que um vetor é menor do que o outro, como no escalar. No escalar, um sinal de negativo indica que o número é menor do que o positivo. Dá um exemplo de escalar. Não é isso aqui, é vetor, isso aqui é vetor. Escalar é temperatura, por exemplo. Uma temperatura de 10 graus positivo, 10 graus Celsius, indica que ela é maior do que uma temperatura de menos 10 graus Celsius. O positivo é maior do que o negativo. Aqui em vetores não. Aqui em vetores, em forças, significa apenas que os vetores estão em sentidos opostos. Esse vetor está no sentido oposto a esse. Então se esse é positivo, como esse está contrário, esse deveria ser negativo. Se esse vetor é positivo para cima, esse vetor deveria ser negativo aqui para baixo. Tudo bem para vocês? Beleza? E aí se eu fizer uma outra consideração, falar o seguinte, ó, F1, coloco barrinhas. O que significa essa barrinha? Módulo. O módulo de F1 é igual ao módulo do menos F2. E aí eu vou fazer uma outra consideração. O módulo do F3 é igual ao módulo da força 4, que é negativa, né? O que essas barras significam, essas barrinhas? Elas significam a intensidade do vetor. A intensidade do vetor F1 é a mesma intensidade do vetor F2, só que o F2 está no sentido contrário. Mas a intensidade do F3 é a mesma intensidade do F4, só que está no sentido contrário. Então o que está acontecendo aqui é como se fosse um cabo de guerra. Alguém está puxando para cá e alguém está puxando no sentido oposto com a mesma intensidade. Se os dois estão sendo puxados em sentidos opostos, eu estou criando forças resultantes que se anulam. Ou seja, uma força está anulando a outra. Ou a força resultante é igual a zero. E aí qual é a grande confusão que eles vão tentar colocar para vocês em relação a isso? A grande confusão é falar
que isso estará sempre em repouso. Essa é a pegadinha de prova, tá? Esse objeto que está sendo puxado para lá e com a intensidade igual no sentido oposto, para cima, intensidade igual para baixo, esse objeto estará sempre em repouso, certo ou errado? Errado. Existem duas possibilidades para ele. Quando a força resultante é igual a zero, ou ele está em repouso ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Esse estado é chamado de inércia. É chamado de inércia, tá? A inércia, portanto, é a situação da força resultante zero. Então nem sempre o objeto estará em repouso quando ele está em inércia. Ele pode estar em repouso, agora lembre-se disso. Essa é a pegadinha da prova. Ele pode sim estar em repouso, mas ele também pode estar em movimento retilíneo uniforme. Tá certo? Beleza? Anota isso daí, pausa o vídeo, anota, esse é o exemplo, vamos apagar, apagando. Ah, professor, então tem detalhes, né? Sim. E no concurso público, o que cai, professor? O que cai é detalhes, tá? Então, lá no ensino médio, como eu disse, te salvou esse negócio de que o que está em movimento continua em movimento, o que está em repouso continua em repouso. Mas no concurso ele vai detalhar as coisas. Ele vai falar, não é qualquer movimento antes de tudo, é movimento retilíneo uniforme. Quando a força resultante é igual a zero, é estado de inércia? É. Quando a força resultante é igual a zero, o estado é de inércia. O estado de inércia traduz sempre repouso? Não. Ele traduz repouso ou, a outra possibilidade, movimento retilíneo uniforme, tá? Um grande exemplo aqui, que é muito usado, inclusive, didaticamente no ensino médio, mesmo nas faculdades, do estado de inércia, é quando um carro ou um ônibus freia de uma vez, né? Ele está em movimento, ele freia repentinamente, o que acontece? Você tem a impressão de que uma força te jogou para frente, algo te empurrou para frente, mas na realidade nada te empurrou para frente. Não existiu uma força que te empurrou. O que existiu foi um estado de inércia de movimento. Ou seja, em relação a pontos externos ao ônibus, você estava em movimento. Você estava se movimentando em relação a um poste na rua. Mas quando o ônibus freia, você tende a permanecer no seu estado de movimento. Tá certo? O seu estado de inércia. No caso, uma inércia de movimento. Então não é que você foi jogado para frente. Você não foi. Você continuou em movimento. Então o estado de inércia é o estado de permanência. Se você está em repouso e o carro arranca de uma vez, você tem a impressão que foi jogado para trás. Mas você não foi jogado. Você tende a manter o seu estado de inércia de repouso. Ou tende a manter o seu estado de inércia de movimento. Tudo bem? Beleza? Essa foi a primeira lei de Newton. Vamos para a segunda. Pessoal, vamos falar agora da segunda lei de Newton, que chama princípio fundamental da dinâmica. Ela carrega esse nome. Princípio fundamental da dinâmica. Pensa na importância desse tema, então. Princípio fundamental. O que o princípio fundamental da dinâmica trata? Ela trata das forças. E é aquela famosa lei que diz que a força resultante, nós acabamos de falar o que é uma força resultante. Força resultante é massa vezes a aceleração. Ou, alguns gravam apenas que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então não é algo complexo de se entender, mas algumas considerações devem ser feitas. Detalhe, detalhe, detalhe. Qual é a relação de grandeza, qual é a relação de proporcionalidade entre a força e a aceleração? E qual é a relação de proporcionalidade entre a massa de um objeto e a aceleração desse objeto? Então, vamos entender o que eu estou dizendo aqui, ó, através desse experimento aqui. Eu aplico uma força em um bloquinho de metal, por exemplo, e esse bloquinho de metal tem uma determinada massa. Vou deixar genérico aqui, pode imaginar que é 1 quilo. 1 quilo tem esse objeto. E eu apliquei uma força nele aqui, ó, uma determinada força genérica que é F. Depois nós vamos descrever que as forças são medidas no padrão internacional, ou seja, no sistema internacional, elas são medidas em newtons, tá certo? Então eu tenho uma determinada força sendo aplicada sobre um objeto de massa M. Só que aí eu pego e aplico a mesma força que eu apliquei anteriormente, mas num objeto mais massivo. Professor, por que você está falando massivo, não está falando mais pesado? Depois você vai entender por quê. Porque peso e massa em física são coisas diferentes, tá? Então eu vou usar massa porque eu estou pensando em alguma medida em quilogramas, ou gramas, ou miligramas. Essas medidas são medidas de massa. Para a física, elas não são medidas de peso.
Então eu vou falar que esse objeto é 2 vezes mais massivo. Não vou falar que ele é 2 vezes mais pesado, depois eu vou explicar melhor, tá bom? Mas ele é mais massivo, tem 2 vezes mais quilogramas, por exemplo. Eu apliquei a mesma força em cima e embaixo, a mesma força. Só que o objeto de cima tem uma massa M. E o objeto de baixo tem uma massa o dobro de M. Dobrei a massa, mas mantive a mesma força. Se essa superfície for bem lisinha, essa superfície aqui, né, onde o objeto está, sobre ela, for lisa o suficiente para eu empurrar e ele deslizar, aqui, no primeiro caso, ele começou a andar. Vamos imaginar que inicialmente ele estava em repouso. Inicialmente em repouso. Início em repouso. Quer dizer que ele está parado. Claramente, né? Opa. Então, no início a aceleração dele é 0. Mas depois que eu apliquei a força, ele vai ter uma aceleração. Uma aceleração maior do que 0. Beleza, começou a andar. Empurrei e ele acelerou. Lembra de aceleração? Aceleração é a variação da velocidade no tempo. Então ele começou a ganhar velocidade. Se inicialmente ele estava em repouso, ele começou a andar. Dessa forma que eu vou pensar. Mas, no segundo caso, por ele ser mais massivo, ele também vai acelerar. Porque a superfície é bem lisinha. É bem lisinha, acelerou em cima, mas acelerou embaixo também. Só que ele vai acelerar com a mesma proporção? Se o objeto é 2 vezes maior? Não. Vai acelerar com a metade. Metade da aceleração anterior. Tá certo? Metade da aceleração anterior. Então qual é a conclusão que eu chego? Vamos lá. Eu apliquei a mesma força em cima e embaixo. Mas o objeto de baixo é mais massivo, ele é maior. Tá? Tem mais massa, o dobro da massa. Então o de baixo vai acelerar menos, por ele ser mais massivo. Ele vai acelerar pela metade. Então o número 2 apareceu aqui, mas apareceu aqui também. Mas aqui ele dobrou o valor da massa, e aqui ele diminuiu o valor da aceleração. Então eles são inversamente proporcionais. Eu posso anotar isso no início, ó. Massa e aceleração. Massa e aceleração, de acordo com a segunda lei de Newton, são inversamente, vou abreviar, proporcionais. Massa e aceleração são inversamente proporcionais. Ah, professor, eu sei mais ou menos isso daí. Claro que eu sei. Porque se eu for empurrar com a mesma força um Fiat Uno, e se eu for aplicar a mesma força numa S10, não vai acelerar do mesmo jeito, né? Eu vou ajudar a empurrar lá, para tirar de um barranco. E eu fui empurrar um Fiat Uno lá, não precisei nem fazer muita força. Mas eu fui empurrar a caminhonete. Tive que fazer muito mais força para gerar a mesma, para gerar uma aceleração, né? Então se eu aplicar a mesma força, eu não vou gerar uma aceleração igual, vou gerar uma aceleração menor. É isso que nós estamos dizendo. A massa e a aceleração são inversamente proporcionais, é lógico. Mantido constante aqui, ó, mantendo constante a força, tá? A mesma força. Mas vamos fazer um segundo experimento aqui. Vamos lá. Experimento mental. Vamos criar a possibilidade de que a massa do objeto não mudou. A massa é a mesma. A massa que tem aqui, no primeiro experimento, é a mesma massa que eu vou ter no segundo experimento. Massas iguais. Mas eu apliquei inicialmente uma força. E depois eu dobrei, eu apliquei mais força, o dobro da força. Eu não mexi na massa agora, a massa é a mesma. O desenho está parecendo que é maior, mas só imagine que a massa é a mesma. Vou até diminuir o tamanho do bloquinho aqui, está parecendo que esse é maior. Tá? Mas imagine que a massa é a mesma. Porém, a massa é a mesma, mas eu dobrei a força agora. Eu aumentei a força. Será que vai gerar a mesma aceleração? Não. Aqui vai ser gerada uma aceleração, se for bem lisinha essa mesa, esse plano. Mas embaixo a aceleração vai ser bem maior, vai ser o dobro também. Tá? Se eu dobrar a força, eu dobro a aceleração, mantendo a massa constante. Então o que aconteceu aqui? Ó? Eu acabei de dizer que força e aceleração são diretamente o que? Proporcionais. Força e aceleração são diretamente proporcionais, mas massa e aceleração
são inversamente proporcionais. Na prática, o que eu estou dizendo? Que se eu aumentar a massa, mantendo a mesma força, eu vou diminuir a aceleração. Proporção inversa. Mas se eu dobrar a força, mantendo a mesma massa, eu vou dobrar a aceleração também. Beleza? Tranquilos? Então, a segunda lei de Newton, ela fala força é igual a massa vezes aceleração. Essa é a fórmula. Mas o que ela quer dizer na prática? Ela quer dizer isso aqui. Um outro detalhe muito importante, muito relevante. Quando nós escrevemos a fórmula lá, assim, ó, força resultante é igual massa vezes aceleração, nós colocamos uma flechinha em cima da força e uma flechinha em cima da aceleração, mas não colocamos uma flechinha em cima da massa. O que isso quer dizer? Que a força e a aceleração são grandezas vetoriais, ou seja, a força aplicada vai gerar uma aceleração na mesma direção e no mesmo sentido dessa força que eu apliquei. Mas a massa não é uma grandeza vetorial. A massa é uma grandeza escalar. A massa não tem nada a ver com direção e sentido. As duas únicas coisas nessa fórmula que possuem direção e sentido, claro, além da intensidade, além do módulo, as duas únicas coisas que possuem direção e sentido são força e aceleração. Inclusive, a força e a aceleração estão na mesma direção e no mesmo sentido, segundo a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Então, traduzindo a segunda lei de Newton, ela diz isso que nós acabamos de conversar. Tudo bem? Segunda lei de Newton, gravem os detalhes, isso é importante, já nós falamos das unidades, tá bom? Anota aí. Pessoal, antes de nós mudarmos de assunto, vamos trabalhar apenas as unidades desta fórmula aqui da força, da segunda lei de Newton, sabendo que o padrão internacional trabalha o seguinte, ó, força resultante, massa vezes aceleração, vetor aqui, vetor aqui. No padrão internacional, esta força é medida em newtons, em homenagem ao físico. A massa deve estar em quilogramas e a aceleração deve estar em metros por segundos ao quadrado. Metros por segundos ao quadrado. Isso nós estamos falando do que, professor? Isso nós estamos falando do padrão internacional, o chamado Sistema Internacional de Unidades. Sistema Internacional de Unidades. Quando ele usar a sigla SI, força em newtons, massa em quilogramas, aceleração metro por segundo ao quadrado. Professor, se eu estiver fazendo um exercício onde, no caso, a força não está em quilogramas, você tem que transformar para quilogramas, tá? Existe toda uma transformação. Por exemplo, 1 quilograma pode ser feita uma regra de 3. 1 quilograma, 1000 gramas. 1 tonelada, 1000 quilogramas. E aí eu trabalho por regra de 3, tudo bem? Então, só para trabalhar, só para entender bem as unidades de medidas, galera. Professor, beleza, mas quando você falou força agora, ainda veio na minha cabeça a primeira lei de Newton, que falava do detalhe da força resultante zero. Sim, quando um objeto possui força resultante zero, não quer dizer que não existem forças atuando sobre ele. Nós estamos dizendo que as forças que atuam sobre ele se anulam, tá certo? Lembra lá da bolinha para cima, para baixo, o barbantezinho puxando para lá e para cá, ou o cabo de guerra de uma pessoa puxando para um lado e para o outro? Então, ali existem forças, existem diversas forças inclusive, mas a somatória dessas forças, ou a resultante dessas forças, me dá um resultado zero, me dá resultante zero mesmo. Então a resultante zero me traz o estado de equilíbrio, o chamado equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico, tudo bem? Então aí nós temos a ideia de que quando eu estou empurrando um objeto que é mais levinho, ele vai me exigir uma quantidade de força menor, uma intensidade de força menor, para gerar uma determinada aceleração. E para gerar a mesma aceleração, um objeto mais pesado, eu devo aplicar uma força maior, tá bom? Falei pesado, né? Falei que não ia falar, tá vendo? Mas massivo, me corrigindo então. Então, a palavra pesado nós usamos no dia a dia, mas na física nós temos que tomar esse cuidado. Porque o peso é uma coisa e a força, o peso é uma coisa e a massa é outra coisa. Professor, já explica esse negócio do peso então. Explico sim. Eu vou falar daqui a pouco, melhor dizendo, mas já vou adiantar. O peso, galera, o peso em física é uma força, não é uma massa. O peso é isso aqui, ó.
força é igual a massa vezes aceleração. Acontece que na Terra, todos os objetos estão sujeitos à ação da gravidade, que é uma aceleração apontada para o centro da Terra, a gravidade. E esta gravidade acelera os objetos em queda. Essa aceleração vale aproximadamente na Terra, 10 metros por segundo ao quadrado. De forma que se eu quiser calcular o peso de um objeto aqui que está em queda, ou mesmo que não está em queda, o peso de qualquer objeto que está na superfície terrestre ou está numa determinada altitude, o peso é apenas uma adaptação da fórmula da força. A força é o próprio peso. A massa é a mesma coisa, é a medida em quilogramas, em gramas. No sistema internacional tem que estar em quilogramas. E a aceleração, nesse caso, é a gravidade. Portanto, eu costumo dizer, eu sempre digo para os alunos, que não existe uma fórmula para o peso. A fórmula do peso não é uma fórmula específica. A fórmula do peso é a segunda lei de Newton. Acontece que o peso é uma força. A massa é a massa mesmo, é a medida em quilogramas, a medida de matéria. E a aceleração, no caso de objetos em queda, a aceleração é a gravidade. Tá? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem 75 quilos e está aqui na Terra, qual é o seu peso? A sua massa é 75 quilos. A gravidade na Terra é aproximadamente 10. Então, o seu peso não é a sua massa, porque o seu peso é 750 newtons. Então, antes de tudo, o peso nem é medido em quilos. Pelo fato do peso ser uma força, o peso é uma medida em newtons. E a massa é em quilogramas. Enquanto a sua massa é 75 quilos, o seu peso é 750 newtons, tá certo? Peso é força. Massa não é força, massa é a medida de matéria. Alguns dizem também que massa é a medida de inércia do objeto, tá certo? Mas a massa não é o peso. Tem a ver com peso, mas não é o peso. Beleza? O peso é calculado dessa forma que nós acabamos de descrever. Então peso é uma coisa, força é outra coisa. Estamos acordados agora? Estamos de acordo? Beleza? Facinho? Vamos falar então da terceira lei de Newton, turma. Vamos lá na terceira lei, agora sim. Terceira lei de Newton, muita gente grava isso aqui também, mas eu falei, no ensino médio, no ensino básico, algumas coisas simplificadas nos salvam, né? Mas aqui nós temos que prestar atenção nos detalhes, estamos mais espertos agora, estamos com o objetivo de passar no concurso público, então não podemos perder questões à toa, questões por bobagem. Por exemplo, a terceira lei de Newton diz que a ação tem a mesma intensidade da reação, em sentidos opostos, na mesma direção, tá? Mas não é assim que ele vai cobrar no teu concurso. Vamos ler bonitinho aqui? Vamos ler como que vai cair? Se cair uma questão teórica, é assim que vai ser cobrado? Vamos lá. Toda ação corresponde a uma reação. Nós estamos falando de força, tá? Toda força. Esquece aquele negócio de horóscopo lá, aquele negócio de numerologia, horóscopo, o que mais que o pessoal gosta aí também de astronomia, não tem nada a ver, tá? Estou falando de força. Toda força de ação tem uma força de reação. Tem nada a ver com esse negócio de eu faço uma coisa pra uma pessoa, vou sofrer uma coisa igual, tá? Isso aí pode acontecer, mas não tem a ver com física. Tem nada a ver com física. A física está falando aqui de forças, tá? Eu posso ler inclusive assim, ó. Toda força de ação corresponde a uma força de reação. Força. De mesmo modo. Quando fala-se modo, é a mesma intensidade. Quanto mais forte eu aplico a ação, mais forte eu sinto a reação, tá certo? Então se eu vou dar um soco, sou um lutador de MMA, por exemplo, eu vou dar um soco, vai pegar no rosto da pessoa, eu também vou sentir o impacto na minha mão. A intensidade da ação vai ser a mesma intensidade da reação. Uma batida de carro, pá! A intensidade da ação vai ser a mesma intensidade da reação. Isso a gente chama módulo, tá? Isso é um módulo. Mesmo módulo, mesma direção, ou seja, se eu aplico na horizontal, eu sinto também na horizontal. Se eu aplico na vertical, ó, o gancho, pessoal da luta aí, ó. Se eu aplico direto, eu sinto horizontal, direto. Se eu aplico aqui, ó, upper, né? Gancho, eu sinto vertical também. O recuo é na mesma direção. Mas os sentidos são opostos, né? Se eu aplico para lá, eu sinto uma reação contrária, né? O pessoal que pratica tiro aí, o recuo da arma, né? O recuo é no sentido oposto ao tiro, tá certo? Então, o mesmo modo, mesma direção, porém sentido oposto.
tá? Sentido oposto. Agora é isso aqui que todo mundo se esquece. É a parte final. Aplicada em corpo distinto. Aplicada em corpo distinto significa o quê? Aplicada em corpo diferente, não é no mesmo corpo. A ação é num corpo, a reação é no outro corpo. Olha lá, o MMA, o lutador de MMA. A ação é lá no queixo do cara. A reação é na minha mão, eu sinto na minha mão a reação. Não é no mesmo corpo. Quando o pessoal do tiro, a ação é lá na bala que está saindo do cano da arma, mas a reação é na arma. Eu sinto o recuo da arma aqui na minha mão. Beleza? Quando eu vou nadar, quando eu vou fazer nado, eu vou nadar, eu vou empurrar a água, eu empurro a água para trás. Mas quem sofre a reação é o meu corpo é empurrado para frente. Então, onde as pessoas erram, onde elas tropeçam na terceira lei de Newton, elas até gravam que a ação tem a mesma intensidade da reação, que a gente chama módulo, né? Tem a mesma direção, mas tem sentidos opostos. Isso aí a maioria das pessoas gravam. Mas elas não gravam, o seu concorrente não vai gravar e você vai. A maioria das pessoas não gravam, que são aplicados em corpos distintos, em corpos diferentes. A ação é em um corpo, mas a reação é no outro corpo. Tá? Ó, uma colisão frontal de automóvel, ó, um Fiat Uno que bateu numa D20. D20 muito mais massiva, mas se perguntar, quem fez mais força em quem aí? Quem aplicou mais força? Aí tem gente que vai falar, é a D20, ela é mais pesadona. Não. A intensidade da ação tem a mesma intensidade da reação, porém em sentidos opostos. O Fiat Uno fez uma força para lá, a D20 fez uma força para cá. Ah, por que a D20 estraga menos? Aí tem a ver com outra coisa, não com a força. Tem a ver com a resistência do material, tá certo? Tem a ver com outras coisas, mas a força, se ele falar exclusivamente da força, força de ação tem a mesma intensidade da força de reação. Mesma direção, sentidos opostos e principalmente em corpos distintos. Beleza? Tranquilos? Essa é a terceira lei de Newton, galera. Vamos fazer um exemplo agora. Pessoal, vamos comentar aqui essa questão do tipo assertiva, tá? Exemplo. As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros, no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com a segunda lei de Newton. Essa é uma assertiva, é certa ou é errada? Vamos lá, o que ele diz, de novo, finalzinho aqui, ó. Fisicamente, a função do cinto de segurança, está relacionada com a segunda lei de Newton, certo ou errado? Errado, galera. O cinto de segurança está relacionado com a primeira lei de Newton, a lei da inércia. No caso de força resultante zero, objetos em movimento, retilíneo uniforme, tendem a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Então aquela sensação de que você foi jogado para frente, eu uso o cinto de segurança para o quê? Para manter o estado de inércia, tá certo? A chamada inércia de movimento. Então na realidade, você tende a ser jogado para frente porque o seu corpo tende a permanecer em movimento, beleza? Você estava em movimento, ele tende a permanecer em movimento. E o cinto de segurança, ele atua nesse estado de inércia, beleza? Questãozinha aí então está errada. Tem a ver com a primeira lei de Newton, inércia. Segundo exemplo, de acordo com a terceira lei de Newton, a força de ação e a força de reação correspondente não atuam em um mesmo corpo, mas em corpos distintos. É isso aí? Perfeito, galera. Terceira lei de Newton é onde as pessoas tropeçam, onde elas erram. Todo mundo lembra da terceira lei de Newton que a ação tem a mesma intensidade da reação, tem a mesma direção, tem sentidos opostos. Mas muita gente se esquece que a ação deve ser aplicada num corpo diferente da reação. Força de ação é num corpo, força de reação é em um corpo distinto, ok? Então, perfeito esse exemplo, perfeita essa assertiva. É o que ele diz, ó, a força de reação correspondente não atuam em um mesmo corpo, mas em corpos distintos. Certinho, perfeito. Chegamos a comentar, porque eu adiantei esse comentário, sobre a força-peso. A força-peso sempre existirá, bastando para isso que o corpo possua massa e esteja imerso dentro de um campo gravitacional, num lugar onde tem gravidade.
Onde que tem gravidade, pessoal? Nos planetas. Nos planetas existem gravidade. Nós estamos no planeta aqui? Planeta Terra, sim. Então tem gravidade aqui. Então tudo tem peso. Tudo que tem massa tem peso. Ou seja, praticamente todos os corpos possuem peso. Qual é a direção? Vertical. Qual é o sentido do peso? O sentido dessa força-peso é para baixo. Qual é o módulo? Ou seja, como que se calcula? Que quando fala módulo, não estamos pensando no sinal, tá bom? O módulo do peso é a massa vezes a gravidade. Já vimos, né? Já adiantei isso. Então, vamos adiantar, vamos passar um pouco mais depressa, porque já comentamos que peso é igual a massa vezes gravidade. Um detalhe relevante aqui sobre cálculo de forças é que existe uma medida usual, uma medida usada no dia a dia, que não é o padrão internacional, não é o padrão da ciência, chamado KGF, quilograma-força. O quilograma-força é uma medida usada nas engenharias, ou mesmo é usada em trânsito, né? Ah, uma força de tantos quilograma-força, um impacto de tantos quilograma-força. Mas em física, na ciência mesmo aqui, nós usamos newtons. Qual é a conversão? A conversão é muito simples. De KGF para Newton eu multiplico por 1000. Aqui, newtons, tá? Força, entenda força em newtons, beleza? KGF para newtons, multiplico por 10, o contrário divido por 10, beleza? Só para lembrar dessa transformação. KGF para newtons e vice-versa. Quilograma-força para newton, eu multiplico por 10, tá bom? Pessoal, existe uma força que atua nos objetos, vou até adiantar o desenho aqui, quando eles estão sobre uma determinada superfície, seja a superfície plana, o solo, aqui como nós estamos, solo plano, por exemplo, seja sobre solos planos ou sobre solos inclinados, sobre superfícies inclinadas, existe uma força de contato com o solo. Quando você está agora aí, se você estiver em pé, em cima do chão, em cima do piso, da cerâmica, você não sente uma pressão sobre os seus pés? Sente. Professor, mas essa pressão é por causa do meu peso. É, tem a ver com o seu peso. Mas essa pressão, quem está fazendo sobre os seus pés, na verdade, em sentido oposto ao peso, é o solo, é o próprio piso, é a própria cerâmica, é o próprio tablado, é alguma coisa que você está em cima. Ou mesmo, no caso de um objeto que está em cima de uma mesa, esse objeto fica sobre a mesa aqui, a mesa tensiona, a mesa segura o objeto, ela faz uma força para manter o objeto ali em cima. Essa força das superfícies sobre os objetos são chamadas forças normais, tá certo? Cuidado, a força normal, ela não é uma força de reação ao peso. Algumas vezes as questões tentam me confundir, tentam te confundir, falando que a força normal é uma força de reação ao peso. Se falarem isso, você vai dizer que não, que está errado, porque a força normal é a força de contato, tá certo? Das superfícies com o objeto que estão sobre elas. Então, qualquer objeto sobre uma mesa, qualquer objeto sobre o solo, sofre uma reação que não é a reação nesse sentido que eu estou dizendo, não é o par de ação e reação com peso. Sofre uma força de contato da superfície com o objeto que está em cima dela. Então, por exemplo, um carro aqui, sobre o chão, sobre o solo, sobre o asfalto, ele tem um peso? Tem, então o peso vai empurrar ele para baixo. Mas o próprio solo vai segurar ele, vai fazer um contato com ele, fazendo uma força oposta a esse peso. Essa força oposta ao peso é chamada força normal. Então vamos ver aqui a definição dela. Ó. A força normal é uma força de contato entre duas superfícies que tem direção perpendicular a essa superfície. Isso aqui é importante. A força normal, ela sempre está perpendicular à superfície em que o objeto está sobre ela. Então, um objeto sobre qualquer lugar vai aparecer uma força normal em sentido vertical, às vezes, né? Vertical ou às vezes inclinado, pode ser também. Agora, ele vai estar sempre perpendicular, isso é o mais importante. Isso que eu tenho que gravar. Perpendicular à superfície. Tá certo? Se a superfície está assim, perpendicular é assim. Se a superfície estiver inclinada, perpendicular é 90 graus com a superfície. Tá bom? 90 graus com a superfície. Então, perpendicular à superfície. A força normal, na verdade, é uma força componente de outra força chamada força de contato. É o contato que existe entre o que está na superfície e a própria superfície. Tá bom? A outra componente da força de contato é a força de atrito. Então, existe uma força de contato, uma parte dela é o atrito e a outra parte é a força normal.
Já já a gente vai discutir o atrito. Então, o desenho aqui, ó. A direção da normal, da força normal, sempre perpendicular à superfície. Qual é o sentido da normal? O sentido é aplicada da superfície para o corpo, ou seja, saindo da superfície para o corpo. Módulo irá depender de cada situação, nós vamos discutir isso. No caso de uma superfície plana, assim, plana horizontal, a normal, de fato, vai ter a mesma intensidade do peso, tá? A normal vai ter a intensidade do peso do caso de uma superfície plana. Mas em superfícies inclinadas, que é esse caso aqui, a normal, ela não está alinhadinha aqui com o solo, ó, com o solo que eu digo, o solo plano horizontal. Ela está alinhada aqui com o asfalto inclinado, ó, 90 graus com a inclinação. Então, se nós fizéssemos uma representação vetorial disso que está acontecendo, nós iríamos pensar em algo que a gente estuda lá no ensino médio como plano inclinado. O plano inclinado seria justamente uma rampa. Então imagine aqui uma rampa, ó. Uma rampa. Inclusive vamos falar que essa rampa ela tem uma certa angulação. Essa rampa, lá na física, ou aqui na física, né, nós chamamos de plano inclinado. É uma rampa, mas tem esse nome, tá? Formalidade dela é isso aí, plano inclinado. E aí se eu colocar, turma, aqui ó, um objeto, um bloquinho, aqui em cima, pode ser um carro, pode ser qualquer coisa. Esse bloquinho, claro, se ele tem massa, se ele é massivo, é claro que ele tem massa, ele vai ficar sujeito à ação da gravidade. Então ele vai ter um peso. Agora tome cuidado. O peso dele aponta para onde? O peso dele aponta perpendicular aqui, ó, na horizontal. O peso dele aponta para cá, ó, 90 graus com a horizontal. Aqui está o peso dele. Mas a normal não está aqui, não está assim. A normal ela está 90 graus com quem? Com a superfície, com a rampa. A normal está 90 graus aqui, ó. Então a normal está para cá. Então nesse caso de inclinações, a normal não está alinhada com o peso, como ela estava no caso de superfícies planas horizontais. Em superfícies planas horizontais aqui, ó, a normal estava bonitinha com o peso aqui, ó, alinhada, só estava em sentido oposto. Então se o peso estava para cá, ó, a normal estava no sentido oposto. Então eu poderia dizer que ela teria a mesma intensidade do peso. Normal e o peso aqui teriam módulos iguais. Só o sentido que são opostos. Mas aqui eles não têm módulos iguais, tá? A normal está aqui desalinhada com o peso. Então o que eu teria que fazer? Eu teria que decompor esse peso. Esse peso ele ganharia aqui, ó, decomposição. O que é decompor, professor? É desenhar uma parte aqui na horizontal para o peso. Uma parte, é como se eu dissesse, uma parte do peso está tentando fazer o objeto descer aqui a rampa. Essa componente nós chamamos Px. Mas uma parte do peso está fazendo contato aqui com a rampa. Essa componente nós chamamos Py, tá? No caso desse vetor aqui, ó, em relação a esse vetor, quem seria esse Px? Esse Px, ele seria o peso do objeto, só que vezes cosseno desse ângulo. Eita, Anderson, entra trigonometria? Sim. E o que seria o Py? O Py seria o peso do objeto vezes o seno desse ângulo. Ah, professor, deixa eu pensar. E aí a normal agora está alinhada com Py, né? Com essa componente y. Sim. Então eu posso falar que a normal é isso aqui, ó. A normal, ela tem o módulo. O módulo da normal é igual ao módulo do Py, professor? Sim. Então, se você achar o peso vezes seno, você achou normal. Ah, mas para que isso vai ser importante? Você vai ver que ela vai ser importante no cálculo da força de atrito. Porque a força de atrito é calculada em relação à normal, em relação à força normal. Tá certo? Então, por enquanto, vale a pena você gravar, fazer um pause aí, pausar e anotar aí essas definições sobre plano inclinado. Beleza? Isso aqui pode ser cobrado, e pode ser cobrado como teoria na prova de vocês também. Pausa aí, anota. Vamos anotar, faça esse desenho, faça bem detalhado. Entenda aí que a normal está alinhada com o Py. Então, se eu calculei o Py, eu calculei o módulo da normal.
E aí isso vai servir já para o nosso próximo tópico aqui, que é o cálculo da força de atrito. Tudo bem? Beleza? Anota aí. Pessoal, conforme nós estávamos falando, a força de atrito é uma das componentes da força de contato entre a superfície e os objetos. Parte da força de contato é a normal e a outra parte da força de contato é a força de atrito. Vamos entender melhor agora a chamada força de atrito. Então o atrito tem duas modalidades, estático e dinâmico. E o atrito ele ocorre realmente devido às imperfeições que existem nas superfícies. Por exemplo, o asfalto, ele tem atrito porque ele é imperfeito, ele é rugoso, ele tem buracos, ele tem imperfeições. E no caso do asfalto é bom que tenha atrito, né? Existem superfícies muito lisas, uma camada de gelo muito lisa, ela tem pouco atrito. Então nós dizemos que o atrito ali tem um coeficiente baixo. Um lugar onde tem muitas imperfeições, muita rugosidade, muitos buracos, imperfeições, então ali existe um coeficiente de atrito elevado, tá certo? E mesmo com coeficientes de atritos diferentes, existem atritos diferentes também. Existe uma forma de atrito chamada atrito estático e uma forma de atrito chamada atrito dinâmico, para um mesmo objeto. Então imagine que eu estou empurrando um carro. E aí eu quero tirar esse carro do repouso, eu quero começar o movimento dele. Inicialmente ele está parado. Eu preciso impor uma força maior, eu preciso aplicar uma força maior para tirar esse objeto do estado de repouso, ao contrário de manter ele em movimento já a partir do momento que ele já se encontra em movimento. O que eu estou querendo dizer é mais difícil você colocar o objeto em movimento do que você manter o movimento dele. Porque existem dois atritos nesse caso. Um atrito estático, que deve ser vencido para tirar o objeto do repouso. Esse atrito estático é sempre maior do que o atrito que existe quando o objeto já está se deslocando. Quando o objeto já está se deslocando, existe um outro atrito na brincadeira, que é o atrito dinâmico. O atrito estático ele é sempre maior do que o atrito dinâmico. Professor, então peraí, deixa eu pensar. A superfície é a mesma. O objeto que está sendo arrastado é o mesmo. Mas mesmo com a superfície igual e com o objeto igual, existem atritos diferentes? Exatamente. O atrito para o objeto parado é um atrito, é um tipo de atrito estático. E para quando o objeto está se deslocando, existe um outro atrito, chamado atrito dinâmico. Então existem dois atritos diferentes. Um atrito estático para quando o objeto está parado e um atrito dinâmico para quando ele já se encontra em movimento. O mesmo objeto e a mesma superfície tem, portanto, atritos diferentes. Beleza? O atrito estático é aquele que ocorre quando não temos deslizamento entre as superfícies. E aí, a força motriz é dita a força das coisas que estão empurrando esse objeto, que estão tentando colocar em movimento. E o atrito ele existe como? Isso aqui é importante. O atrito ele existe contra essa força motriz. O atrito está no sentido oposto aqui, ó. Está no sentido contrário, tá certo? E por que existe esse atrito? Olha aqui, ó, foi como se fosse um zoom aqui, ó. Porque existem imperfeições entre a superfície e o próprio objeto que está sobre ela, tá? Professor, e tem uma fórmula para se calcular esse atrito? Tem. A força de atrito estática, depois você vai ver que a dinâmica é parecida. Força de atrito estático é esse μ, essa letra grega a gente chama μ, que é o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito estático vezes a normal. Lembra que a gente discutiu a normal? Se a normal for sobre a superfície plana, horizontal, a normal tem a mesma intensidade do peso. Se eu calculei o peso, eu calculei a normal. Mas se for sobre uma superfície inclinada, a normal não é igual ao peso. A normal deve ser calculada como, professor? Peso vezes cosseno do ângulo. Beleza? Peso vezes cosseno do ângulo. Ok? Peso vezes cosseno, no caso de superfícies inclinadas. Tá bom? Então, e esse coeficiente de atrito, Anderson? Explica para mim. Quem que é o coeficiente de atrito, então? O coeficiente de atrito varia de superfície para superfície. Se as superfícies forem muito lisas, né, se elas forem bem lisinhas, pouco atrito, o coeficiente é baixo.
Se a superfície for muito imperfeita, muito rugosa, né, muito quebradiça, ela é uma superfície de coeficiente de atrito alto, elevado. Muito atrito, coeficiente alto. Pouco atrito, coeficiente baixo. Tá claro? Beleza? Então esse coeficiente tem que ser dado na questão, caso ele queira que calcule. Por quê? O asfalto tem um coeficiente, o cimento tem outro, o concreto tem outro. Tá certo? Cada superfície tem um coeficiente diferente. Depende das suas imperfeições. E a força de atrito é calculado coeficiente vezes A normal. Beleza? O coeficiente vezes A normal. Tudo bem, professor. Esse é o atrito estático. E o atrito dinâmico? Quem é o atrito dinâmico? O atrito dinâmico é aquele que ocorre quando temos deslizamento. Então o objeto já está andando. Se o objeto já está andando, o atrito que existe ali chama-se atrito dinâmico. Também, uma curiosidade, pouco usado, mas também pode ser chamado atrito cinético. Atrito dinâmico e atrito cinético é a mesma coisa, tá bom? Temos deslizamento entre as superfícies. O movimento relativo entre as superfícies faz surgir uma força de atrito chamada atrito cinético ou atrito dinâmico. Como que se calcula, professor? Você pode ver que é muito parecido. É muito parecido, a fórmula parece ser a mesma. O que vai mudar é o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito no outro caso é estático e nesse caso é chamado dinâmico. Mas a força é a mesma, a força de atrito é igual, o coeficiente vezes a normal. Você vai ter que perceber se é inclinado ou plano, tudo bem? Força de atrito, dinâmico. Quem que é a normal? Em superfícies planas, a normal é o peso, é massa vezes gravidade, tá? E aí se eu deduzir uma fórmula aqui, uma coisa interessante, seria possível calcular a aceleração através desse coeficiente de atrito. A aceleração seria o coeficiente vezes a gravidade. E essa aceleração, na realidade, ela é a desaceleração. Quando um objeto freia, ele derrapa, ele desliza, ele freia sobre um asfalto, plano horizontal, sobre qualquer superfície, plano horizontal, é possível calcular a desaceleração dele, ou seja, a aceleração negativa desse objeto, o quanto ele está desacelerando. Se a pergunta for essa, quanto é a aceleração? Ele pode falar aceleração negativa, desaceleração, tá certo? Se ele usar este termo, a aceleração do objeto que está freando, que está diminuindo a sua velocidade, a aceleração é o coeficiente de atrito vezes a gravidade, tá? Aí eu escrevi aqui embaixo, assim encontramos a desaceleração sofrida pelo veículo quando em processo de frenagem. Então em questões que ele pede, ele fala, essa superfície aqui tem um determinado coeficiente, a gravidade na Terra é aproximadamente 10. Inclusive, mesmo se ele não falar, isso você tem que saber, que a gravidade na Terra é aproximadamente 10. Falou do coeficiente, sabendo a gravidade, dá para calcular essa desaceleração, ou aceleração negativa, né? A aceleração é o coeficiente vezes a gravidade. Por que está em módulo, professor? Porque aqui você está calculando apenas a intensidade. O que nós estamos encontrando na realidade é uma desaceleração, ou seja, uma aceleração negativa. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui? Exemplo. Um corpo de massa 1 kg inicia seu movimento com velocidade de 2 metros por segundo, deslizando sobre uma superfície cujo coeficiente de atrito cinético e dinâmica é a mesma coisa, é 0,1. Após deslocar sobre uma reta de distância x, sua velocidade diminui para 1 metro por segundo. Quanto à distância x percorrida, está correto afirmar que essa distância é igual a quanto? Então olha a manobra que ele fez aqui. Ele deu aqui o coeficiente de atrito, né? Ele deu o coeficiente de atrito, ele deu a massa do objeto, mas ele pede a distância percorrida. Eu vou anotar tudo isso num desenho, tá? Pra gente não precisar ficar lendo esse texto a todo momento. Então o objeto está para cá, esse objeto ele tem uma massa de 1 kg, vamos desenhar uma bolinha aqui, pode ser qualquer coisa, de massa 1 kg, vou escrever aqui massa 1 kg, 1 kg. Aí ele me diz assim também, ó, inicia seu movimento com velocidade de 2 metros por segundo. Então quer dizer que aqui, ó, nesse momento, a velocidade, vamos falar a velocidade 1. A velocidade 1 é 2 metros por segundo, tá certo? Então essa é a velocidade dele. Deslizando sobre uma superfície cujo coeficiente de atrito, então essa superfície que tem atrito, ó, tá? Ela não é perfeita, ela é irregular. O coeficiente de atrito é chamado, aqui ó, μ, coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, a mesma coisa, chamado dinâmico.
Ele falou que o coeficiente de atrito dessa superfície é 0,1. Uma curiosidade sobre coeficiente de atrito é que os coeficientes de atrito não têm unidade. Ele é adimensional, ele não vem aqui nada em metros, segundos, metros por segundo, não vem unidade nenhuma, é só 0,1. Não tem unidade. Após deslocar-se em linha reta por uma distância x, sua velocidade diminui para 1 metro por segundo. Então quer dizer que ele freou. Porque a velocidade inicial dele era 2, e depois de andar uma certa distância aqui, a velocidade diminuiu. Vamos falar que essa velocidade 2 dele caiu. A velocidade 2 caiu para 1 metro por segundo. Então ele era 2, foi para 1, ele freou. Com certeza ele freou. Ou, né, o atrito diminuiu a velocidade dele. Quanto à distância percorrida x, é correto afirmar o quê? Correto afirmar o quê? Bom, para calcular essa distância, nós precisaríamos de duas coisas. Ou do tempo, já que o movimento é uniformemente variado, ele não deu tempo. Ou precisaríamos da aceleração, porque se nós tivéssemos a aceleração, nós poderíamos jogar na equação de Torricelli. Então, a equação de Torricelli, mesmo não tendo tempo, posso usar a equação de Torricelli, porque claramente o movimento é uniformemente variado, ou seja, a velocidade não se mantém constante, e a equação de Torricelli me fala isso aqui, ó, que a velocidade final eu tenho, é igual à velocidade inicial eu tenho também, é 2 vezes a aceleração, eu preciso disso aqui, e aí eu acho o deslocamento do objeto, ou seja, o tal do x que ele falou que houve deslocamento, que ele se deslocou. Então se eu encontrar a aceleração, que é o que está faltando, eu consigo achar o deslocamento. E nós acabamos de ver que o módulo da aceleração é o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Tá certo? E o módulo dessa aceleração, portanto, o módulo desta aceleração será igual ao coeficiente de atrito que ele me deu, 0,1, vezes a normal. Como a superfície é plana horizontal, a normal é igual ao peso. A normal é o peso, que é massa, vezes gravidade da Terra, isso aqui é peso. O peso e a normal são iguais nesse caso. E aí eu multiplico todo mundo, eu acho, ó, a aceleração. Então a aceleração vai ser 0,1 vezes 1 é 0,1 mesmo. 0,1 vezes 10 é 1. 1, e eu sei que a aceleração é medida em metro por segundo ao quadrado. Encontrei a aceleração. Aí eu venho aqui, ó. Velocidade final é 1 metro por segundo ao quadrado. Velocidade inicial é 2 ao quadrado. Ó, eu vou colocar menos. Por que eu vou colocar menos? Porque está freando, então a aceleração é negativa. Quando fizesse o jogo de sinal aqui daria menos. A aceleração é negativa porque houve diminuição de velocidade. Então já vou colocar menos aqui. Acabei de encontrar que a aceleração é 1 e eu quero esse deslocamento aqui que ele chamou x, tá? Que é justamente o que ele quer. 1 ao quadrado é 1, 1 mesmo. 2 ao quadrado é 4, já vou mandar esse 4 para cá. 4. Isso aqui vai ficar menos 2 vezes 1, que é 2. Esse ΔS aqui é o que ele quer, o deslocamento. Isso aqui vai dar menos 3. 1 menos 4 é menos 3. Igual a menos 2. E aí eu sei que não existe ΔS. Até pode existir, mas nesse caso, como eu tenho negativo aqui, eu posso fazer um jogo de sinal, né? Menos com menos dá mais. Ou multiplicar por menos 1, tanto faz. Vou apagar aqui porque eu estou sem espaço, tá? E esse 2 passaria, tá multiplicando, passaria dividindo. Então ficaria 3 dividido por 2. Seria o meu ΔS. 3 dividido por 2 é 1,5. Então posso falar que o meu ΔS é 1,5. O que isso quer dizer? Que o objeto daqui até aqui, ó, daqui até aqui, se deslocou 1,5 m, tá certo? Ele se deslocou 1,5 m. Pausa aí, anota bonitinho, eu vou apagar só para a gente marcar a alternativa correta então. Pausou, anotou, tente compreender bem, vou apagar. Ok, professor. Então, ele se deslocou 1,5 m, você calculou a aceleração, como o exercício não deu tempo, você jogou na equação de Torricelli, né? Exatamente. Então, se eu tivesse o tempo, eu poderia ter jogado lá no sorvetão, não é verdade? Sorvetão, porque o movimento é uniformemente variado. Mas ele não deu tempo, então o que eu fiz? Calculei a aceleração, joguei na equação de Torricelli. De qualquer forma, eu precisaria ter calculado essa aceleração, tá bom? Então, a alternativa certa diz que o objeto se deslocou 1,5 metros, 1,5 m. Alternativa C de cachorro, beleza? Marquem aí, vamos para a próxima questão. Pessoal, vamos fazer um próximo exemplo aqui que trata justamente do plano inclinado, tá bom? A questão me diz, a figura abaixo ilustra um bloco de peso P, um peso genérico. Em repouso, está paradinho sobre o plano inclinado, que faz um ângulo com a horizontal. Ele deu um ângulo aqui genérico alfa, né? O coeficiente de atrito estático entre o bloco e o plano inclinado é igual a quanto? Então é lógico que tem que ter atrito,
Porque se não tivesse atrito no plano, o objeto não ia ficar parado. Se fosse lisinho, ele ia deslizar, ele ia descer. Então existe atrito, existe um coeficiente de atrito, porque ele afirmou que o objeto está parado. Ele só pode ficar parado, então, se existir um atrito aqui em cima, tá bom? Vamos lá. Ele fala, de acordo com as informações acima, né, anterior, a alternativa em que todas as forças que atuam sobre o bloco estão representadas corretamente é qual? E aí ele me deu aqui desenho, né? Deixa eu tentar ampliar esse desenho para vocês conseguirem enxergar, tá? Vamos ampliar um pouquinho cada um deles aqui, ó. Pronto. Tá bom? Acho que ficou melhor, né? Bom, esse item A, ele está errado. Por quê? Por 3 motivos, na verdade. O peso, ele não fica alinhado assim, ó. O peso, ele fica alinhado, na realidade, perpendicular aqui, ó, ao chão, né? A terra, tá? Ele não fica alinhado nesse sentido que está mostrando. E outro, se o objeto está parado, tem que existir uma força de atrito. E a força de atrito deveria aparecer contrária ao movimento dele, a tendência de movimento dele. A tendência era descer. Então a força de atrito tem que aparecer aqui ao contrário, tá? E não está aparecendo força de atrito nenhuma aqui na letra A, beleza? Vamos ver a letra B. Na letra B ele até mostra aqui, ó, uma flechinha indicando que tem uma força de atrito. Mas o peso está desenhado errado, não tá? Porque o peso deveria ser assim, ó, e não do jeito que está aqui. Aqui ele deveria desenhar o PY, mas está escrito só peso. Se está escrito só peso, está errado. Se ele tivesse escrito PY, tudo bem. Mas ali ele escreveu só o peso. Vamos ver por que a letra C aqui, ó. Vamos ver por que a letra C também está incorreta. Na letra C, ele desenhou correto aqui o peso. Ó, o peso está bonitinho agora aqui, ó, perpendicular à terra aqui, ó. Né? Mas ele não desenhou que tem atrito segurando. Tem que ter um atrito segurando no sentido oposto. Senão o objeto não estaria parado. Tem que ter alguma coisa segurando ao contrário. E nesse sentido, a letra D está perfeita. Ó. Por que a letra D está perfeita? Porque ele desenha aqui, ó, a força de atrito contrária ao peso, tá certo? Contrária ao PX, que no caso é o movimento, a tendência de movimento. Então está desenhada aqui, ó, a força de atrito. A força-peso está perpendicular à terra, né? Ao solo. E aqui tem uma normal, certinho. A normal está desenhada perpendicular ao plano inclinado, tá? Então todos os desenhos da letra D estão corretos, estão perfeitos, certinho? Então o nosso gabarito é a letra D de dado. Tranquilo, pessoal? Beleza? Facinho? Tá? Então era uma questão teórica. Essas questões teóricas nós não podemos perder. Letra D. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre dinâmica, beleza? Passamos pelos princípios fundamentais da dinâmica, falamos sobre as 3 leis de Newton, falamos sobre a força-peso, falamos sobre a força de atrito e o plano inclinado. Tudo bem? Até a próxima aula! Clique like.